Olá, povo santo do meu Brasil, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas primeiro, como eu sempre faço, como eu sempre tenho pedido, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem com suas redes sociais, com seus contatos. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E outra coisa muito importante, faça o seu comentário. Comente o que você achou comente o que você achou da mensagem. O que a mensagem fez com você? O que você entendeu? E também, se você tiver uma mensagem específica que você gostaria de ouvir, coloque também nos comentários, que nós vamos estar aos poucos aí atendendo a esses pedidos, tá bom? Que Deus possa nos guiar nesse tempo, que esta mensagem possa realmente encontrar guarida em cada coração. Apenas aguarde um minutinho que nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a esta mensagem do Senhor. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até aqui. Te agradeço muito por você ter essa paciência de nos aguardar. Nós vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Se você tiver de posse da tua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler do verso 28 ao verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Queridos, nós lemos aqui uma passagem muito bonita que está no livro de Isaías. Isaías é um profeta messiânico. Ele fala muito durante o seu livro, em todo o seu livro, sobre a vinda do Messias. Por isso ele é chamado assim de profeta messiânico. Mas nós estamos aqui para fazer uma mensagem não falando da vinda do Messias, mas falando daquilo que ele faz conosco, daquilo que ele nos produz, vamos dizer assim. Então, o tema dessa mensagem é buscando um renovo no Senhor. Nós lemos aqui que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Assim é comigo, assim é com você. Não importa o que você faça, não importa a sua idade, não importa onde você mora, importa que você creia que o Senhor é poderoso para mudar a sua história, para fazer com que você realmente cresça, siga fazendo aquilo que tem que ser feito. Então nós vamos aqui direitinho falando do tempo da mensagem, uma introdução. De tempos em tempos, todos nós precisamos ser renovados na nossa vida. Veja como exemplo o agricultor que tem um pomar, depois de algumas colheitas, faz a poda de suas árvores para que ela produza melhor. Quando podamos um galho já seco ou já deteriorado de uma árvore, podemos notar que depois de um tempo começa a brotar no corte umas folhinhas verdes. Esta chama-se renovo. E da mesma forma acontece conosco, acontece comigo, acontece com você. O que eu quero dizer? De tempos em tempos nós precisamos dar uma parada em tudo que nós estamos fazendo. Quando eu falo em dar uma parada, não é deixar de fazer, é dar uma espécie de um descanso por um pequeno período e você fazer uma avaliação de tudo aquilo que você tem feito. Como aquilo tem trazido o que para a sua vida? Tua vida está boa da maneira que você está vivendo? Ótimo, invista nisso. Invista para que você possa crescer ainda mais, ficar ainda melhor. A sua vida não está tão bem como você gostaria?
dê uma avaliada em tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que as pessoas estão fazendo à tua volta e veja se você não está de repente indo de forma errada. Veja se de repente você deveria estar fazendo uma coisa e está fazendo outra. Então é muito importante que de tempos em tempos a gente dê uma paradinha muito rápida. Não é uma parada para você descansar um ano, não é isso. É um pequeno tempo, é apenas uma reflexão. Por exemplo, depois de 1, 2 anos fazendo uma determinada coisa, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, não importa. Você percebeu que algumas coisas parece que não andam mais, você percebeu que algumas coisas não estão dando certo como davam antes, então vamos dar uma parada. Vamos dar uma avaliada se aquilo que nós estamos fazendo tem nos trazido realmente coisas boas ou se já chegou um tempo que nós precisamos mudar a forma de agir. Então tudo isso é muito importante. Na nossa vida espiritual não é diferente. Você pode ser membro de uma grande igreja, você pode ser daquele que tem um ministério lindo, maravilhoso, mas mesmo assim tem que de vez em quando dar uma paradinha para fazer uma avaliação. Para que você possa entender. Como eu falei aqui, o agricultor, ele vai colhendo todo ano lá o fruto lá do seu pomar, ele vai colhendo, ele vai trazendo lá para o seu depósito, ele vai vender, ele vai doar, não sei o que ele vai fazer, mas de tempos em tempos ele precisa chegar lá naquele mesmo pomar com uma tesoura e sair podando aquelas árvores para que elas possam fortalecer-se. Então a forma que eu estou falando que existe uma forma de se fortalecer é assim. No nosso caso, é uma avaliação que nós precisamos fazer, colocarmos diante do Senhor para ver o que o Senhor vai nos dizer e fazermos uma reflexão. É muito importante isso aí na minha e na sua vida. Não importa quem você seja. Não importa se você seja um grande empresário, não importa se você seja um funcionário dessa grande empresa, não importa se você é um autônomo, não importa se você pertence à igreja A, B, A, C ou até mesmo nenhuma igreja. Porque a palavra de Deus ela não é somente para o crente, ela é para todos nós. Ela é para todas as pessoas que querem ouvir. Talvez algumas pessoas abram os canais do YouTube e vai encontrar essa nossa mensagem aqui e a pessoa vai dizer, poxa, deixa eu ver o que esse cara está dizendo. Às vezes seja uma pessoa que não é do nosso meio cristão, mas a pessoa ouve a mensagem e ela entende que ela precisa realmente daquilo. Então, por isso que eu falo que a mensagem da palavra de Deus, ela não é destinada somente ao crente, é para todos que querem ouvir, para todos que precisam de uma direção. Então é muito importante isso acontecer. De tempos em tempos nós precisamos tirar as coisas que se acumulam e já não tem mais efeito. Precisamos reorganizar a nossa vida tirando tudo aquilo que não serve mais. Tudo aquilo que talvez você vem trazendo e colocando nos cantos da sua casa, vamos dizer assim, a sua casa espiritual, que é dentro do seu próprio corpo. Você vai trazendo coisa e vai acumulando. Coloca uma coisinha, encontrei isso aqui, eu acho que isso aqui vai ser útil para mim. Você vai e coloca ali. Aí você coloca uma outra coisa aqui. Você vai acumular tanta coisa dentro de você, que daqui a pouco, se você não parar para dar uma geral, você vai acabar entrando em parafuso. Então é muito importante que a gente entenda isso. Mesmo quando renovamos algumas coisas, mas mantemos as antigas, as coisas tendem a estragar. É por este motivo que os feirantes vão tirando e jogando fora as frutas e legumes que se estragam, pois elas fatalmente estragariam os demais. Então tem coisas na minha e na sua vida que às vezes estão ali há muito tempo e precisa ser tirada, porque mesmo que você renove trazendo coisas novas, primeiro, se você não tirar, isso é uma lei da física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é uma lei da física que nós conhecemos. Se você tem um móvel dentro de uma sala e você vai colocar um outro, ou você põe ele em outro lugar, porque se você colocar naquele mesmo lugar onde ele está, não tem como, porque aquele já está ocupando aquele espaço. Então é necessário que nós venhamos a tirar aquilo que está ocupando espaço desnecessário e darmos espaço para coisas realmente relevantes. E isso é também na nossa vida espiritual. Se você tem hábito de uma certa coisa que já não está dando resultado e que aquilo está de alguma forma te trazendo algum prejuízo, está na hora de renovar. Então tira ele para você poder colocar outra coisa.
Não adianta você achar que vai colocar outra coisa por cima e vai resolver o problema, porque não vai. Então vamos seguir em frente. O que nós precisamos então para renovar? O que é necessário na nossa vida para haver uma renovação? Então o que eu vou trazer para nós agora é algo que fica em função de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente na questão espiritual. O que precisamos então renovar? Primeiro, nosso conhecimento. Oséias 4,6 diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Não diz que o povo padece por falta de fé, não diz que o povo padece por falta de trabalho, não diz que o povo padece por falta de comida. Nesse caso aqui, ele padece por falta de conhecimento, porque o conhecimento nos abre os nossos horizontes. O conhecimento, ele abre a nossa mente para coisas novas e entender também que as coisas velhas precisam ser tiradas. Então, não adianta nada eu abrir meu entendimento para coisas novas, mas manter as velhas. Então é necessário que essas coisas sejam feitas dessa forma. Mas também a nossa consciência também precisa manter que Cristo é para nós. Quem é Cristo para nós? Nós não podemos simplesmente buscar somente o conhecimento. Uma coisa que eu já vi uma vez uma pessoa falando e depois eu fui analisar e é verdade. Só o conhecimento, ele não vai te trazer grandes coisas. Ele pode te trazer, sim, grandes coisas no seu cotidiano, na sua vida profissional. Mas você precisa também ter o entendimento de quem é Cristo na sua vida. Por quê? Porque senão você vai ser envolvido somente pelo conhecimento, você vai achar que aquele teu conhecimento é o suficiente, você não precisa de mais nada. Olha os ateus, por exemplo. Eu tenho visto alguns caras aí na mídia que aparece, tem um cidadão aí que ele fala muito bem, por sinal, é um cidadão até muito simpático, um carecão, chamado Leandro Carnal. Esse cara, quando ele fala alguma coisa no meio das palestras dele, quando ele cita a Bíblia, ele cita com certo escárnio. Por quê? Ele é um cara que tem um baita conhecimento, mas ele não tem nada de espiritualidade. Ele não tem nada de conhecimento de Deus. Ele tem o conhecimento do que ele leu a Bíblia, algumas coisas, talvez ele não tenha lido a Bíblia toda, ou mesmo que leu, é muito difícil você dominar a Bíblia 100%, você vai conhecer muito, mas você não vai ter o domínio total, e ele é um cara muito inteligente, e por ele ser um cara muito inteligente, ele acredita que aquele conhecimento dele é o suficiente para resolver todos os problemas. Eu acredito que o conhecimento, ele traz coisas muito boas para a gente, mas não esqueça que Jesus, ele tem que ser prioridade nas nossas vidas. Se você que está me ouvindo, você é um cristão, você sabe disso. Se você que está me ouvindo não é um cristão, avalie para você ver. Tem uma pessoa que conversou conosco há um tempo atrás e disse assim: enquanto eu estava na igreja, enquanto eu estava seguindo Jesus, a minha vida era uma. Eu me afastei do caminho, a minha vida virou um lixo. Então, precisa ver as duas coisas. Precisa ver o conhecimento, como a palavra de Deus nos ensina, que diz lá no livro de Oséias 4,6, meu povo padece por falta de conhecimento. E por outro lado, também tem a questão de você entender que Jesus tem que ser prioridade na sua vida. Senão, uma coisa não vai suprir a outra. Se você coloca conhecimento na tua vida, no teu cotidiano, mas você não traz Jesus para você compartilhar com ele esse conhecimento e aprender mais dele também, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado tempo na sua vida que você vai ser um cara que domina uma área totalmente, porém não tem nada de Deus na sua vida. E aquilo que nós fazemos sem a presença do Senhor é vão. Infelizmente é isso que eu tenho para dizer, é vão. Seguinte, renunciar. Renunciar, negar-se, arrependimento é o segundo tópico. Arrependimento verdadeiro, lançando tudo aos pés do Senhor Jesus. Livro de Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então, se você é do tipo que já cansou daquilo que você vem vivendo, você já viu que as coisas na sua vida não melhoram, então renove o seu entendimento. Pegue tudo aquilo que você tem, entrega diante da cruz. Deixa que Jesus vai resolver.
creia que Ele pode resolver e busque fazer a sua parte. Não fique sentado esperando que caia alguma coisa do céu, porque do céu só vai cair chuva. Então, faça a sua parte. Se você quer crescer na sua vida profissional, muito bem. Entregue nas mãos do Senhor Jesus e trabalhe. Seja uma pessoa responsável. Cumpra seus horários, seja assíduo, seja uma pessoa responsável, dedicada àquilo que você faz. Não importa o que os outros falem. Eu conversando com meus filhos recentemente, eu estava falando sobre uma empresa que eu trabalhei durante muitos anos e eu adquiri durante aqueles anos de trabalho uma confiabilidade da parte dos meus patrões muito grande. Eu era uma pessoa confiável, segundo eles. Eu era uma pessoa dedicado. E aí, às vezes, eu conversando com os meus filhos, acho que foi com meu filho, o Carlos, eu falei, e você acha que tudo que eu conquistei naquela empresa foi porque eu era melhor do que alguém? Não, não é porque eu era melhor do que os outros. Tinha gente lá muito mais competente do que eu para realizar o que eu realizava. O detalhe está em como você realiza. Qual a responsabilidade que você tem com aquilo. É assim também com a palavra de Deus. Se você busca no Senhor alguma coisa que você tem buscado porque você necessita, porque a tua família necessita, ore ao Senhor, entregue toda a sua angústia, toda a sua, sabe, todo o teu sentimento ruim diante do altar do Senhor. Entregue diante dele. E aí, depois disso, você faça a sua parte. Não deixa de fazer. Não pare para pensar, bom, agora o Senhor vai cuidar de tudo, eu não preciso fazer mais nada. Você tem a sua parte para fazer, eu tenho a minha parte para fazer. Amém, queridos? A outro tópico que eu quero trazer para nós, que é a questão desse renovo, é a renúncia. Negar-se a si mesmo, tomar nossa cruz e segui-lo. Está no livro de Mateus 16, 24. Quando Jesus fala de tomar a cruz, não se refere à carga, peso, mas da responsabilidade que todos temos em ter na caminhada. A nossa caminhada tem que ser responsável. Nós não podemos simplesmente caminhar de qualquer maneira. Nós precisamos caminhar, seja na presença de Deus, seja no trabalho, seja nos estudos, na vida social, caminhar com responsabilidade. É muito importante que a gente faça isso. Se como cristão eu andar de forma irresponsável, posso estar me encaminhando para o inferno. E juntamente comigo eu estou levando aqueles que estão me seguindo. Aí, o meu pecado se torna maior. Eu não tenho que ir caminhando de forma irresponsável, porque eu preciso um dia estar, eu quero um dia, eu desejo, eu vou estar um dia morando na eternidade com o Senhor. Então a minha caminhada precisa ser uma caminhada com responsabilidade. Mas aquele que caminha sem responsabilidade, saiba que o pecado dele é maior. Não somente por causa da forma como ele anda, mas por causa daqueles que o estarão seguindo e que também estarão indo para o inferno junto com ele. Então é muito importante que a gente entenda isso. Renunciar é isso. Renunciar é caminhar com Cristo responsavelmente. Uma outra coisa, quarto item, é corrigir os erros passados. Queridos, todos nós, em determinados tempos, a gente vai fazer essa revisão, fazer essa reavaliação da nossa vida, como eu estou trazendo para nós no dia de hoje. É muito importante que seja feito. Se você encontrou algum erro na sua caminhada, volta lá e conserta. Porque você voltando e consertando, você vai estar dando algumas demonstrações. Primeiro, a demonstração verdadeira do arrependimento. Se você tirou alguma coisa de alguém, devolva. Se você maltratou alguém com palavras, se retrate. Se você cometeu algum pecado contra alguém, peça perdão à pessoa, peça perdão a Deus, entregue diante do Senhor. E aí nós vemos aqui, como exemplo disso aqui, é meu Deus, falhou o nome dele agora aqui. Zaqueu. Zaqueu, ele, depois que Jesus o viu e falou para ele, Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar na tua casa. Quando ele teve um encontro com Jesus, Zaqueu, no livro de Lucas 19, deixa eu ler aqui rapidamente para a gente poder entender, no livro de Lucas 19, no verso 8, diz o seguinte, entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu, ele viu, naquele momento, quando ele teve o encontro com Jesus, que ele realmente tinha feito alguma coisa errada. E ele falou, se eu realmente fiz isso, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele fala de dar a riqueza dele aos pobres. Por quê? Porque Zaqueu, ele era um homem que, de alguma forma, ele ganhou muito dinheiro ilícito. E aquele dinheiro ilícito que ele ganhou, ele tinha que devolver de alguma forma. Você não vai voltar, talvez, num lugar onde você, de repente, tirou alguma coisa que não deveria ter tirado. Mas você pode fazer o uso daquilo ali para o reino de Deus. De alguma forma, aquilo vai servir para alguém. Aquilo vai servir para alguma coisa. Aquilo vai servir para restituir alguma coisa. Às vezes, até uma doação que você faça com alguém, até mesmo uma doação que você faça para uma instituição daquilo que foi tirado ilicitamente, pode trazer realmente condições boas para aquele lugar e vai trazer para você um alívio muito grande. Então eu trago, talvez, não sei se você compreendeu bem a forma como eu estou trazendo, mas é isso que eu entendo. Eu já vi testemunho que foi contado na nossa igreja de pessoas que depois de anos que ela se prevaleceu do dinheiro ilícito, ela fez ela pegou uma quantia de dinheiro e foi devolver para a pessoa de quem ela tinha tirado, que era uma empresa. E a pessoa não acreditava que a pessoa pudesse ter tirado tudo aquilo, mas tirou e a pessoa se arrependeu. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, estava presente na vida daquela pessoa. Então é muito importante a gente entender isso também. E outra coisa é entender a nossa identidade em Cristo. Todos temos uma identidade que revela quem somos, nossa filiação. Nossa identidade como cristão também tem informações parecidas, só que o registro está no livro da vida. Em suas cartas, apóstolo Paulo sempre deixou registrada a sua identidade. No livro de Romanos, ele se apresenta como Paulo, servo de Cristo, ou seja, a identidade dele aos romanos era essa. Em Efésios, ele diz Paulo, apóstolo de Cristo. Em Tito ele diz Paulo, apóstolo de Deus e servo de Jesus. Em Filemão ele diz Paulo, prisioneiro de Cristo. Então é muito importante que nós tenhamos a nossa identidade diante do Senhor. Qual a identidade que você tem ostentado na sua vida? Então busque ter uma identidade diante do Senhor. E para a gente terminar, obediência sem restrição. Devemos nos render a Cristo em tudo. A obediência que a palavra de Deus nos pede é uma obediência total e restrita. Então não adianta eu e você sermos obedientes numa parte e em outra não. Se há uma desobediência em algumas partes, precisamos corrigir, precisamos buscar fazer a coisa acontecer de forma diferente. Eu quero nesse momento fazer a conclusão. Temos o livre-arbítrio para fazer qualquer coisa nesta terra. Todavia, tudo tem um preço e uma consequência que pode ser boa ou ruim. Portanto, temos que orar e vigiar antes de qualquer decisão. Eu quero estar orando com você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui pregando a tua palavra, ministrando ao coração das pessoas. Eu peço então em nome de Jesus, papai, nos abençoe, renova o entendimento na nossa vida, no nosso coração, e que em nome de Jesus, aonde nós estivermos, que a paz do Senhor reine, que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitido Deus.